Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez utilizando a internet para tentar repassar para o nosso semelhante tudo aquilo que for necessário para evoluir espiritualmente. É um trabalho bom, um trabalho que a gente gosta de fazer, e a gente gostaria também de que as pessoas recebessem essas mensagens no seu lar com bastante carinho, com bastante emoção, mas principalmente com o intuito de encontrar em nós um pouco de esperança para tudo que está acontecendo, inclusive em nosso país e no mundo, tá? Nesta noite, eu queria primeiramente agradecer a Deus e ao plano espiritual por permitir com que a gente possa transmitir essa mensagem. Mensagem essa que é bastante profunda e que todos nós temos que procurar no dia a dia, fazer por onde a gente fazer tudo aquilo que for necessário para nós termos o nosso amor próprio cada dia mais forte e, ao mesmo tempo, tendo esse amor próprio, direcionar o nosso amor para o nosso semelhante. Quero nesta noite também agradecer muito ao pessoal da Casa de Amor ao Próximo, a Casa Espírita de Morro Azul, por ter permitido que eu pudesse utilizar o canal deles. Agradeço à dona Ana, que é a presidente lá da Casa Espírita. Agradeço ao Leonardo, que me deu todas as dicas para poder fazer esse tipo de transmissão. E a nossa irmã Fátima, que também ela se preocupa muito pela doutrina espírita. A gente sabe, meus irmãos, que isso aí está sendo difícil, porque a gente gosta de se encontrar no dia a dia, né? Dar aquele abraço, né? Mas por conta dessa pandemia, que tomara que Deus possa retirar do nosso dia a dia, a gente possa se reencontrar e começar a participar em todos os eventos que a gente precisa fazer para a nossa evolução. Eu, esta noite, vou fazer uma leitura e, depois da leitura, eu vou fazer uma prece, e essa prece eu gostaria de que ela fosse direcionada depois, se vocês me permitem, para a Santíssima Virgem Maria, que esse mês a gente comemora esse mês dela, tá? E depois também para as mães bolivianas, porque vocês não sabem, mas na Bolívia a gente comemora o Dia das Mães neste dia 27. Então, para todas as mães bolivianas, eu envio o meu cordial abraço, né? E principalmente para minha mãezinha que se encontra no plano espiritual, que ela sabe que eu estou fazendo por onde ser digno de ter sido filho dela, tá? Então, para a gente iniciar o nosso trabalho desta noite, nós vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A lição é purificação íntima. Ai, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Tiago 4:8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho não é tão simples quanto parece. Será muito mais fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas
operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável dos seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Nesse momento, a gente vai fazer a prece, que todos nós temos por costume, fazer nas casas espíritas, e vamos tentar envolver todos os nossos semelhantes para que a gente possa fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais aconchegadas, sintam-se mais que existem irmãos que podem fazer parte do seu dia a dia. Amado Jesus, querido Mestre, quero nesse instante fazer um pedido de uma mensagem com muito carinho e muito amor para a nossa Mãe Santíssima, para que ela possa nos auxiliar, para que essa pandemia seja afastada do mundo inteiro, para que as pessoas possam ter mente tranquila, mente sossegada. Sabemos, meu Pai, que tudo isso é difícil, porque nós cometemos muitas coisas erradas. Mas tenha piedade de nós, Senhor, e fazer com que isso desapareça. Fazei, Senhor, também que a Tua bênção possa recair em cima de todas as mães desse Brasil e do mundo. É elas que nos deram a oportunidade de vir aqui ao mundo. Te pedimos também, meu Pai, por todas as casas espíritas, para que elas vibrem positivamente para o bem-estar de todos nós, para que tanto os espíritos encarnados como os desencarnados possam se sentir seguros, frequentando essas casas onde a gente tem que praticar muito amor e muita paz. Quero te pedir, meu Pai, também, por todos aqueles que neste momento estão precisando de um carinho, de uma palavra de alento, para todos aqueles que estão sofrendo nas ruas, nos presídios, nos orfanatos, nas creches, nos asilos. Fazer de ser teus mensageiros do amor para todos eles, para que eles se sintam felizes. E teus médicos do além também, para fazer com que as pessoas que se encontram nos hospitais agora possam se recuperar o mais rápido possível e possam retornar para junto dos seus semelhantes. Por isso, meu Pai, queremos te agradecer por tudo aquilo que você dá para nós. E sempre esteja presente em nossos dias a dias, em nossos sentimentos e em nosso coração. Queridos irmãos, o assunto da noite de hoje não poderia ser até melhor, de uma forma de cobrança para nós. Ele está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título é Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Só esse título já faz com que a gente sinta o quanto que a gente precisa se purificar para chegar perto do nosso amado Mestre Jesus, para chegar perto de Deus, para chegar perto da Virgem Santíssima. Os temas dentro desse capítulo são 6. A gente vai tentar, um a um, depois explicar um pouco. O primeiro é simplicidade e pureza de coração. O segundo
é pecado por pensamentos, adultério. O terceiro é verdadeira pureza, mãos não lavadas. O quarto é escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-la. O quinto, deixai vir a mim as criancinhas. O sexto, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. São vários tipos de atitudes, são vários tipos de cobrança que nós temos que nos fazer para que a gente possa cada dia mais evoluir. Então, vamos começar pelo primeiro, simplicidade e pureza. Nesse texto do Evangelho diz assim: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. A gente, quando leu isso, e quando a gente escuta, a gente pensa que somente as crianças têm que chegar perto de Deus. Na realidade, ele, na sua forma de falar, ele colocou isso porque todos nós somos crianças perante ele. E todos os espíritos são espíritos em evolução. Então, muitas das vezes, existem espíritos que não têm conhecimento suficiente para entender aquilo que o mestre está falando. E como o nosso mestre transfere para nós tudo de uma forma muito mais tranquila, muito mais sossegada, então ele faz com que a gente também se sinta criança. Então é necessário que a gente se torne uma criança não no aspecto físico, mas no aspecto espiritual. Ávido por cada vez mais ter conhecimento. Não é a gente achar que já sabe de tudo, não. A gente tem que estar cada vez mais procurando mais alimentar o nosso ser. E para isso, a gente precisa desenvolver a pureza. Mas para a gente ter a pureza, tem que ter duas atitudes que a gente tem que praticar no dia a dia: simplicidade e humildade. Nós temos que ser simples. Não podemos ter dentro de nós o orgulho, que é uma coisa que a gente não deve fazer. E a gente tem que ser humilde para a gente reconhecer que tudo que a gente faz sempre se colocando em segundo lugar, não achando que a gente já está por dentro de tudo. Tem que ser humilde e simples. Por isso é que Jesus, quando ele fazia as suas preleções, ele colocou a infância como um emblema de pureza. Porque a gente sabe que uma criança, quando ela é pequena, é um bebê, ela não tem maldade nenhuma, ela não pratica egoísmo, não pratica o orgulho. Por quê? O corpo dela é físico, novo, mas o espírito dela é um espírito que já deve ter várias vidas e ele está voltando cada vez mais para se aprimorar mais. Então, por isso que a gente tem que fazer por onde a gente se comparar a essas crianças. Tá? Deixar de a gente ser o dono da verdade por ser adulto e simplesmente achar que a gente tem que continuar na nossa vida sem dar nenhum tipo de possibilidade para nosso ser de a gente ter uma mudança íntima. E é a partir do nascimento nessas crianças, quando a gente fala, e quando a gente trata como um todo, todos nós, é que a gente tem que receber gradualmente todos os ensinamentos. Por isso que, inclusive, na Casa Espírita, a gente pede para que as pessoas levem os seus filhos, levem os seus parentes, que são novos, para começarem a aprender a doutrina. Isso tem que ser gradualmente, não é de uma hora para outra. Então, é necessário que a gente saiba que o nosso conhecimento, apesar de ter mais de 2000 anos que nosso mestre veio aqui, ainda a gente não sabe. Isso a gente precisa cada dia mais realizar, tá? A pureza de coração, tá? Quando a gente fala na pureza de coração, muitas vezes existe uma impureza consciente, intencional, tá? Essa impureza consciente e intencional não é bom.
Porque a pessoa, quando tem essa impureza, ela cada vez mais vai vibrar negativamente. Não vai fazer bem para ela. Tá? Então, é necessário que a gente saiba que a pureza, ela não pode ser uma coisa que a gente tem que forçar. É uma coisa que tem que nascer naturalmente. Existe uma impureza inconsciente que a gente faz as coisas, às vezes, sem saber, ou uma neutra. Mas a verdadeira pureza, tá? A pureza que para nós significa o importante na nossa vida, é a pureza verdadeira. E essa pureza verdadeira a gente só vai conseguir quando a gente chegar dentro do nosso ser e dizer: eu não estou ainda preparado, eu preciso cada vez mais me aperfeiçoar. Quando a gente fala bem-aventurados puros de coração, quem seriam os puros de coração? Bom, nós temos o primeiro exemplo, que a gente já falou aqui inicialmente, seriam as crianças, né? Na sua infância, né? Na sua infância ainda pequenas. Por quê? Porque elas têm uma candura inocente. Elas muitas das vezes fazem as coisas sem saber, não é uma coisa intencional, tá? Às vezes eles fazem sem saber. Mas a gente também pode ter os puros de coração, tendo aquilo que a gente já falou anteriormente: simplicidade, humildade e resignação. Aceitar tudo aquilo que aparecer na nossa vida para a gente cada dia mais evoluir mais. Agora, se a gente tiver orgulho e egoísmo, a gente não vai ter essa pureza. Então a gente precisa fazer com que isso a gente possa praticar. A gente já passamos por essa parte da pureza da criança, da simplicidade. Agora nós vamos passar num tema que normalmente quando a gente abrange esse tema, todos nós, tá, levamos o nosso raciocínio para um lado completamente, não é que não seja, mas que não é o único, e é o adultério. Tá? O adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido da acepção, que ele é própria, por ser uma coisa geral, tá? O adultério. Porque quando a gente fala em adultério, é no caso de um casal trair um ao outro, né? Mas não é o caso. A verdadeira pureza não está somente nos atos que a gente vai fazer. E quando a gente fala nos atos que a gente vai fazer, nós podemos ter adultério, praticar o adultério, pensando mal, ter um mau pensamento. Porque nós estamos fazendo com que, pensando mal de uma pessoa, pensando mal no momento. Então, o adultério, nesse caso aqui, quando Jesus colocou, ele generalizou, mas especificamente, nesse caso, a gente tem que ter aquela coisa do pensamento. O que a gente está querendo, o que a gente está achando que tem que fazer ou não tem que fazer para prejudicar o seu próximo, né? E por isso que a gente tem que ter o pensamento puro, para não prejudicar o nosso próximo. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo da sua acepção própria, mas com um sentido mais amplo, tá? Frequentemente, por extensão, a gente designa isso como um mal, um pecado. E todos os pensamentos, como por exemplo, nesta passagem, porque nessa geração adúltera e pecadora, alguém se envergonhará de mim e de minhas palavras. Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vierem na glória de seu Pai, acompanhado dos anjos. Veja bem, quando a gente fala nessa coisa, a gente não pode ficar tendo maus pensamentos ou fazendo uma avaliação errada do nosso semelhante. Porque justamente através desse mau pensamento que nós estamos praticando o adultério, que é uma coisa que é fazer o mal para as pessoas. Um pensamento positivo, quando a gente tem um pensamento positivo, mesmo sabendo que uma pessoa tem algum problema, alguma coisa que a gente possa criticar, se a gente tiver um pensamento positivo, esse pensamento positivo vai fazer com que a pessoa tenha uma vibração negativa
retirada ou pelo menos diminuída. Mas quando a gente tem um pensamento negativo, e principalmente quando a gente decide repassar e levar para frente isso, a gente acaba cada vez mais prejudicando o nosso semelhante e nós mesmos. Porque a gente, quando pratica esse tipo de pensamento negativo, tudo, até a parte física do nosso corpo vai sofrer. Então a gente não pode fazer isso. A gente, toda vez que tiver a oportunidade de ter um pensamento positivo, tem que fazer por onde? Tem que batalhar, tem que lutar para fazer isso. Ideias enobrecedoras que a gente possa ter para cada vez mais fazer as coisas pelo nosso semelhante, substitui perfeitamente tudo isso que a gente tem. Agora, quando a gente tem ideias torpes, crueldade, revolta, isso vai fazer uma bagagem para nós muito ruim porque a gente não vai conseguir entender, não vai ter discernimento para levar as coisas a um bom tempo, tá? Vamos passar agora para aquele tema das mãos lavadas. Disse lá na leitura, Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse, este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Veja bem, muitas das vezes as pessoas acabam se apresentando como sendo cordeiros vestidos de lobo. Por quê? Eles só falam da boca para fora aquilo que as pessoas querem ouvir. Eles falam da boca para fora aquilo que interessa para eles. Mas eles por dentro, eles são os sepulcros que por fora são brancos, por dentro estão podres. Então a gente não pode ter esse tipo de comportamento. A gente tem que, quando falar, quando a gente honrar a Deus, quando a gente prestar contas a Deus, a gente tem que saber que a gente sempre tentou fazer o bem pelo nosso semelhante. Sempre tentou fazer por onde seu semelhante cada vez se sentisse mais tranquilo, mais seguro. E não tentar só aparecer de um jeito como sendo bonzinho na situação, mas por trás desejando os maiores males para nosso irmão. E quando ele diz assim, cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Isso significa, não adianta a gente querer se mostrar pelos nossos semelhantes de que a gente é uma boa pessoa, de que a gente pratica a doutrina, de que a gente está sempre fazendo caridade. Isso, falado da boca para fora, para Deus não vale nada. Para Deus precisa que você internamente você esteja mudado e esteja se mudando. Para você ter realmente uma forma de você dizer, eu estou com as mãos lavadas. Isso significa que estou com o meu sentimento, com o meu amor próprio tranquilo. Cuidado em lavar o exterior, entretanto o exterior dos vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Por que a gente fala isso? Todos nós, meus amigos. Eu acho que não existe ninguém que ainda esteja purificado totalmente. Então todos nós temos as nossas querelas, temos nossos problemas, nossas rapinas e nossas iniquidades. Mas compete a nós, a cada dia que passa, cada dia mais a gente mudar um pouquinho. Deus não quer que você se purifique da noite para o dia. Deus não quer que você fale as suas verdades e tudo aquilo que Ele está falando para nós há muitos anos, séculos, tá? Ele não quer isso. Mas Ele quer que você, usando o teu livre-arbítrio, você cada dia tente se modificar mais um pouco. Tente ser o melhor possível mais um pouco. E para isso, logo, toda a religião que a gente tem e que torna melhorar o homem, se não for uma religião que seja destinada a fazer o bem, não é uma religião boa. É ainda uma religião que precisa ter bastante evolução para poder ter condições de um dia ainda ter condições de dizer essa religião está levando para o caminho certo. Vamos passar agora ainda para falar a respeito das mãos lavadas.
quanto àquelas nossas atitudes que a gente já colocou. Atitudes internas. O que nós estamos fazendo todo dia internamente com o nosso ser? Nós estamos nos procurando internamente, procurando saber quem somos nós, o que nós estamos fazendo e o que nós precisamos fazer. Fazemos esse tipo de avaliação no dia a dia? Ou estamos apenas vivendo nessa terra sem querer ter nenhum tipo de prestação de contas, sem querer saber nada que venha a satisfazer aquilo que a gente precisa fazer? Então, meus irmãos, quando a gente fala fazer essas atitudes internas, a gente recomenda que pelo menos uma vez ao dia, quando a gente vai deitar a nossa cabecinha para descansar, antes de pegar no sono, fazer uma avaliação. O que eu fiz de bem por minha pessoa hoje? O que eu estou fazendo pelos meus semelhantes? O que eu tenho que fazer pelos meus semelhantes? Fazer essas cobranças. E quando a gente chegar a uma conclusão que ainda não fez tudo aquilo que tinha que ser feito, se programar para no dia seguinte fazer isso. Para que aí, se no dia seguinte, nas atitudes externas, a gente possa ir para perto dos nossos semelhantes e de nós mesmos e dizer: eu vou fazer isso porque eu preciso fazer isso. E não é porque seja obrigado. Porque Deus, na sua infinita bondade e caridade, Ele permite que você erre e permite também que você acerte. É claro que Ele fica muito mais feliz quando a gente acerta. Então, diz assim: me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tá? Isso fala Jesus para nós. Me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que significa? Muitas das vezes a gente se preocupa com coisas materiais nessa terra, mas não se preocupa com aquilo que a gente deveria se preocupar muito mais, que é com as coisas espirituais. Agora nós vamos tratar daquele tema, os escândalos. Tá? Diz assim: pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Olha só, é necessário que venham os escândalos. Por que fica essa frase assim? Venham os escândalos. Porque é necessário que apareçam as coisas erradas para que as pessoas aprendam que nem tudo é bom, que a maioria das coisas são erradas. E é somente quando a gente erra que a gente tenta se modificar. E quando ele diz, ai daquele homem que muitas das vezes ele acaba disseminando e falando as coisas sem ter conhecimento. E quando a gente fala isso principalmente, e quando a gente encontra, por exemplo, ateus, pessoas que dizem que Deus não existe, né? Mas a partir do momento que eles falam que Deus existe, eles estão vendo que existe então um ser, né? E eles acham que a gente não tem que fazer nada, não tem que fazer nenhum tipo de atitude, tem que ficar por isso mesmo, entendeu? Então, a gente tem que se policiar para que tudo aquilo que a gente for falar, tudo aquilo que a gente tiver uma atitude, a gente tenha cuidado. Porque você sabe muito bem que quando uma pessoa faz o bem, custa a ser levado para frente pelos nossos irmãos. Mas quando uma pessoa faz o mal, existe como se fosse uma pólvora, imediatamente se dissemina e todo mundo fica sabendo. E cada um inventa. Cada um vai somar mais alguma coisa a uma coisa que vai provocar. E isso vai provocar o que nos nossos irmãos? Uma falta de respeito, falta de humanidade, falta de ser um bom caráter. Então a gente tem que ter esse cuidado com o escândalo, quando Deus diz que tem que vir, mas é para a gente aprender. Tá? No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. Tá? Agora, é necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação, tá? Quando nós estamos em expiação aqui na Terra, os homens se punem a si mesmos, porque quem erra, quem produz um escândalo, ele depois, quando é descoberto, ele mesmo acaba sendo prejudicado, e muitas das vezes ele é até isolado da sociedade, por ser uma pessoa que não é de bom caráter. Então, a gente tem que ter cuidado, porque muitas das vezes
esse tipo de escândalo é que a gente costuma falar até, às vezes, quando a gente fala no dia a dia fofoquinhas ou coisa, falando mais do nosso semelhante, às vezes acaba se tornando vício. Isso não é bom, tá? Porque depois a própria pessoa, conforme eu falei, as pessoas vão se sentir sendo vítimas. Mas muitas das vezes eles já vão ter perdido muito tempo para recuperar alguma amizade, alguma comunidade, alguma entidade que façam parte. Por isso, meus irmãos, muito cuidado ao querer levar para frente um escândalo, quer dizer, uma atitude que não está de acordo com nossos princípios. Bem-aventurados, como definir a pureza do coração? A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Foi por isso que Jesus tomou a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para a humildade. A gente fez esse preâmbulo porque a gente tem também no nosso texto aí, deixai vir as criancinhas, né? Deixai vir as criancinhas, ele diz assim, pois tenho leite que fortalece os laços. Quando ele fala esse leite, ele tem ensinamentos que vai fortalecer esses nossos irmãos fracos. E veja bem, deixai vir a mim todos, os tímidos, os débeis, o que não tem amparo, o que não tem colação. Eu diria para vocês, deixai vir os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos os que sofrem a mutilação, os aflitos, os infortunados, e eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida, e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Olha aqui, naquela parte inicial que a gente tratou, olha só, deixai vir as minhas criancinhas. Isso significa deixar vir todos aqueles que estão ávidos de receber uma cura, que estão ávidos de ter uma esperança, que estão ávidos de ter um consolo, sabe? Não é somente as crianças. Vocês veem que a gente falou mutilados, aflitos, infortunados, tá? Então a gente não é só dizer as criancinhas, todos nós somos criancinhas, tá? Jesus não disse que o reino dos céus é para as crianças, porque sabia que o espírito que nele habita não é um espírito puro, né? Então isso significa que quando a gente fala uma criança, e não é um espírito puro, porque todos os espíritos, eles estão ainda impuros, todos eles estão ainda se regenerando, cada dia estão evoluindo. Então, quando eles se tornarem espírito de luz, aí eles poderão estar no céu. Mas enquanto não for, a gente não vai chegar ao céu diretamente. A gente vai chegar pelos mundos, que a gente sabe, pelas muitas moradas do nosso Pai, para a gente passar e evoluir, tá? Porém, um ser que momentaneamente não pode manifestar as suas tendências, além disso, há também no esquecimento do passado. Isso significa que quando uma criança nasce, tá? E todos nós, quando nascemos, a gente não se lembra de nada do que aconteceu no nosso passado. E isso é bom, que muitas das vezes a gente poderia usar o que passou no passado para a gente ter uma atitude diferente. Então, justamente a gente vem com um grau de evolução, vamos dizer 30%, nasce, começa a receber dentro do lar todas as orientações necessárias, e aí conforme vai passando o tempo, ele vai evoluindo, vai entendendo melhor. Então, geralmente a criança age sem malícia e sem segundas intenções. E diz Jesus, né, para nós, aprendamos com a criança, com a sua espontaneidade. Uma criança sempre espontânea, ela sai, o que ela falar, fala. Então, se nós formos assim falar, deixai falar, mas cultivemos nela a humildade, cultivemos no nosso irmão a humildade, a simplicidade, a pureza do coração, porque isso sim vai somar para a nossa vida futura. O grande homem é aquele que não perde o coração de criança. Eu achei essa frase muito boa. O grande homem
é aquele que não perde o coração de criança. Tá? Aí nós temos aquele texto, bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Né? Aí diz assim, Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve a teu seio com a brancura que possuía quando criaste. Quando a gente fala fechar os olhos, meus irmãos, em certas situações, é melhor a gente fechar os olhos, a gente meditar, a gente pensar e a gente ver o que realmente a gente tem que fazer. Que muitas das vezes, quando nós abrimos os olhos e nos achamos os donos da verdade, ou nos achamos que nós podemos tomar as atitudes, muitas vezes com o olho aberto nós caímos. Já quando a gente tem os olhos fechados, a gente fecha os nossos olhos para muitas coisas que a gente não tem que dar opinião, para muitas coisas que a gente tem que colaborar, de ficar melhor quieto. Então, quando a gente fala isso aí, abertos os olhos estão sempre prontos a provocar a falência da alma, né? Então, vamos dizer, você chegar aí e tiver um mau pensamento. Se você estiver com o olho aberto, você vai ter isso imediatamente, esse mau pensamento vai vir para cima de você. Mas se você estiver com o olho fechado, quer dizer, se você estiver com um pensamento positivo, um sentimento que você não quer prejudicar a você mesmo e a pessoa, não vai acontecer isso. Então, por isso até Deus disse que quando você tiver alguma coisa, se a tua mão for motivo de você ter problema, corta-la. Tá? Então, isso é importante, que a gente tenha isso na nossa vida. Tá? O olho aberto está sempre pronto a cair a alma. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la subir a Deus. Isso quem foi falar, Vianney Cura de Arges, em Paris, 1863. Quem tem olhos, de ver que veja. Quem tem ouvidos, de ouvir que ouça. Tá? Então, a gente saber que quando a gente tem os nossos olhos, é para a gente sempre olhar as coisas com pureza, olhar as coisas com esperança, olhar as coisas com tranquilidade, e não a gente olhar com segundas intenções. E quando escutar, é preferível ficar de ouvidos fechados quando você estiver no meio de pessoas que estão levando para o lado negativo, do que você participar e, em vez de você melhorar a situação, muitas vezes pode até prejudicar. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Olha que mensagem bonita, meus irmãos. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto que aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. E a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Meus irmãos, o que eu tinha que repassar para vocês é isso. Mas eu aconselho a todos vocês que, chegando no lar de vocês, estando no lar de vocês, procurem dar uma olhadinha no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muito mais coisas que a gente poderia levar para comentar. E muitas das vezes a gente poderia trabalhar só com um desses itens. Mas a gente tem que também reduzir um pouco para que os irmãos também recebam isso como uma forma de incentivar para vocês levarem à frente aquilo que é necessário. Tá? Eu quero agradecer a vocês pela atenção que vocês tiveram e agora nós vamos fazer a nossa prece final.
Amado Mestre Jesus, querido Pai, mais uma vez você permitiu com que a gente tivesse a oportunidade de nos comunicar para que a gente possa receber um pouco de mensagens para alimentar o nosso ser, alimentar o nosso sentimento, alimentar o nosso amor. Te pedimos, meu Pai, que nesse momento você possa fazer descer as luzes do amor e do carinho para todos os semelhantes, para todas as pessoas que neste momento estão procurando uma palavra amiga. Sabemos que muitas das vezes as pessoas não têm a oportunidade de ter esse tipo de conhecimento. E é por isso, meu Pai, que te pedimos, para que você faça que todos os nossos irmãos do Espiritismo possam arregaçar as mangas, meu Pai, e possam ir à luta para levar a boa nova para todos os nossos semelhantes, para dar esperança para todos aqueles que muitas das vezes estão cometendo suicídio ou estão se direcionando para as drogas. Fazer com que sejam os verdadeiros mensageiros do amor, os verdadeiros exércitos no sentido perfeito da nossa salvação, para que levem a boa nova. Porque quando a gente transmite os teus ensinamentos, Pai, a gente só tem a ganhar. Por isso mesmo, meu Pai, te agradecemos por mais uma vez esta noite, você ter permitido com que a gente possa passar um pouco de informação para todos os nossos irmãos. Fiquem com Deus, irmãos, e tudo que vocês ouvirem, repassem um pouquinho, pelo menos, para quem não teve oportunidade, que por qualquer motivo não conseguiu comparecer nesse momento de transmissão ao vivo. Uma boa noite para vocês e fiquem com Deus.